como encontrar um tema de pesquisa? Essa pergunta eu recebi de uma aluna em específico, e ela me perguntou isso basicamente porque é uma das dúvidas universais quando a gente fala de pesquisa científica, especialmente no direito. Por quê? Porque, na verdade, o direito ele é tão amplo, ele tem tantas possibilidades que as pessoas chegam a se perder. E aí, professora, como que eu faço para encontrar um tema? É o início de tudo, escolher o tema, encontrar um tema que seja relevante, que seja interessante, que eu possa desenvolver uma pesquisa. E, gente, aqui nada mais é do que tu parar, né? Uma das técnicas para encontrar um tema é parar e olhar ao teu redor. Então, basicamente, primeiro passo, né? Uma das primeiras possibilidades. Quer encontrar um tema. Primeiro, o que tu gosta? Qual é a matéria na faculdade que tu mais gosta de estudar, que tu mais tem interesse, que tu mais, assim, tem afinidade? Esse é um primeiro passo essencial. Não quer dizer que tu não possa pesquisar sobre temas que tu não gosta, né? Mas é muito mais fácil, principalmente no começo, quando tu começa a pesquisar, a estudar, a ler sobre um tema que tu tem algum tipo de afinidade, que tu tem um pouquinho de gosto. Nada impede que depois tu mude, tu vá para áreas que tu não gosta. Eu vou pesquisar para gostar. Mas o primeiro ponto, o que eu gosto de pesquisar? Isso aqui já clareia muito, porque tu já vai tirar da tua visão muitos temas, muitas matérias que talvez não seja o momento de tu te aprofundar, ok? Segundo, prof, não, mas eu gosto de várias, ou eu não tenho nenhuma que eu tenho afinidade. Uma coisa que tu pode pensar é, o que tu teria curiosidade de entender melhor? Então aqui, gente, a gente vai para o mundo. O direito, ele está no mundo. Tudo, absolutamente tudo que acontece tem direito envolvido. Lá no mercado, as transações é compra e venda. O jeito que aquela informação está na gôndola pode ser direito do consumidor. O erro que pode existir ou não, quando tu está no mercado, tu vê que tem alguma coisa escrita errado, ou quando tu pega um produto e tá um preço na gôndola, mas chega lá no caixa é outro preço. Gente, tudo isso é direito envolvido. Ah, professor, eu li no jornal uma notícia. Bom, será que aquela imagem que eles vincularam, aquela imagem, aquela foto poderia estar ali? Será que a gente está violando algum direito da imagem? Quando tu abre teu Instagram, os teus dados estão protegidos. Então, assim, tudo no mundo é direito. Tudo. O que te gera curiosidade? Ah, professora, me interessa muito por entender. Ontem eu fui no médico, cardiologista, e ele falava que ele fazia cirurgia todo dia. Todo dia ele faz cirurgia. Eu queria entender como é que funciona a questão do direito médico na liberação de cirurgias. Existe algum dever legal? Quais são as obrigações do médico? Quais são as obrigações do hospital? Entende? Então, tudo no mundo tem direito. E se tem algum tema que, por um acaso, te gerou curiosidade, tu pode fazer uma pesquisa sobre ele também. Ah, eu tenho curiosidade em entender como é que funciona a inteligência artificial. Eu tenho curiosidade em entender como que funciona aqui no meu prédio a questão do síndico, como que funciona ali o condomínio, quais são os direitos, quais são os deveres, entende? Então, assim, nossa, aconteceu uma coisa na minha vida, eu queria entender melhor sobre isso. Pode ser uma pesquisa, pode ser um tema que tu encontrou, certo? Outra coisa, ah, prof, eu não tenho nenhuma matéria que eu tenha muita afinidade, eu também, não sei, no meu dia a dia nada me chamou a atenção. Então vai para os jornais, vai para as notícias. Gente, o que sai na internet de notícias malucas, ou mesmo não tão malucas, sérias, mas que daria uma boa pesquisa, é algo de ficar até maluco de tanta possibilidade. Então, esses últimos dias, por exemplo, estavam falando lá da mulher que levou o senhor, já morto, falecido, para assinar um contrato de empréstimo no banco, né? O tio Paulo. Gente, essa questão aí gera 1000 possibilidades da gente pesquisar. Tu não precisa falar do tio Paulo, do caso em específico, mas essa notícia nos dá ideias. Então, exemplo, eu vi essa notícia, mas fiquei pensando, será que existem fraudes na questão de tratamento com idoso? Será que no direito previdenciário, quais são as fraudes mais comuns? Será que esse tipo de coisa acontece? Então, eu vou pesquisar no tribunal. Existem fraudes? O que é mais comum? É comum isso acontecer? Não é? Quais são os tipos mais corriqueiros, né? Não. Olha, eu estudei aqui, dei uma pesquisada na Justiça Federal, né, que vai ser previdenciário, por exemplo, e eu encontrei que, ao longo do último ano, aqui nesse CRF, teve X casos que se repetiram dessa fraude aqui. E pronto, tem uma pesquisa para fazer, uma pesquisa que é interessante, uma pesquisa que tu tirou dos noticiários, uma pesquisa que tu criou. Bem diferente, bem em voga, né? Bem, digamos assim, está sendo debatido aquele tema. Então, olha que interessante. Vai pro lado que tu gosta, do direito, não tem nenhum. Pensa que tu pode, de uma curiosidade no teu dia a dia, encontrar um problema de pesquisa, encontrar algo para pesquisar, nada te chama atenção, vai pro jornal, vai ter coisa. Aquele rapaz do Porsche que tanto se falou, que assassinou, né, estava embriagado, eu acredito, por que ele foi solto, por que ele não estava preso, por que ele ainda não foi preso, quais são os requisitos, por que está acontecendo isso? Eu não quero falar do direito penal, eu quero falar da mídia nesse caso, que faz com que o direito seja descredibilizado, porque as pessoas não entendem que existem requisitos para uma pessoa ser presa. Entende? Existem muitas possibilidades. E se de todas essas também
tu não gostou de nenhuma, tu ainda pode fazer mais uma coisa. Entra em site de revista, entra em site de publicação, de evento, por exemplo, o site do Comped, e veja o que as pessoas estão escrevendo. Veja quais são os temas que existem ali. Tu pode pegar um tema que já foi escrito e pegar uma nova perspectiva, ou tu pode ter uma ideia, olhando o que as pessoas pesquisam e publicam. Nossa, mas eu podia fazer sobre isso, eu podia pensar nesse assunto aqui. Então, gente, encontrar tema no direito não é difícil, não é nada difícil. Basta tu abrir os teus olhos e olhar ao teu redor. Seja na tua vida normal, seja na internet, nas notícias, seja no que os outros estão pesquisando. Então, encontrar tema não é difícil. Encontrar tema não é problema. O que tem que cuidar, no entanto, é saber delimitar, saber colocar esse tema interessante dentro da área jurídica e criar uma pergunta que tu possa responder. Esse é um segundo passo, esse é um passo que já requer um pouco mais de conhecimento, então tu tem que saber se aquele tema ali se encaixa, se daria certo, se aquela pergunta tu consegue responder. Só que assim, é o segundo passo, né? O primeiro passo é, sobre o que eu quero falar? E a partir daí tu vai seguindo. Então, vou falar sobre esse tema, eu vou criar esta pergunta de pesquisa, eu vou responder isso daqui, eu vou estruturar assim, eu vou estruturar assado, e aí tu vai andando até ter um trabalho pronto, um trabalho completo, um trabalho que tu vai submeter, que tu vai aprovar e que depois será publicado e vai para o teu currículo, ok? Encontrar tema não é difícil, a gente só tem que pensar no que a gente gosta, pensar no que a gente gostaria de escrever e pronto, não tem muita dificuldade, ok?